Graça e paz. Amém. Paz da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em João 11, versículo 40. Aleluia, Jesus. Amém. O Espírito de Deus está aqui. Já sentimos a presença dele aqui. Os hinos de adoração todos nos convidaram a nos deleitarmos na presença do Senhor. Alvos mais que a neve, pelo sangue de Jesus nós somos, amém? Então vamos ler aqui em João 11, somente o versículo 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Aleluia, Senhor. Pai, nós cremos. É verdade, Senhor. Nós cremos e por isso, Pai, podemos ver a Sua glória. É verdade, porque Jesus Senhor. falou que se crescêssemos, veríamos a Tua glória. Louvado seja Deus. Enche-nos, Senhor, com a Tua glória, cada um de nós aqui, Pai, Aleluia, que é Senhor. o templo do Teu Espírito. Glória ao Teu Cada nome. um de nós aqui que confessou a Jesus Cristo tem o Espírito Santo Senhor da habitando. Nós possamos encher até o transbordar e, se aprover ao Senhor, pudermos ver esse templo feito por mãos de homens também cheio da Sua glória. Deus é Porque o Deus. Senhor é poderoso, o Senhor é grande e o Senhor está aqui. Aleluia, E aqui está Jesus. a Sua noiva. Glória ao Em Teu nome. oferta de sacrifício vivo de louvor e adoração ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós possamos a cada dia mais adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Porque é esses que o Senhor procura. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Vamos lá. Aqui em João 11, versículo 14, é o contexto de Lázaro, a morte de Lázaro. Obrigada, irmãos. Eu não quis ler porque não é sobre esse texto que nós vamos discorrer. Mas só para contextualizar, então, Lázaro, as irmãs de Lázaro falaram com Jesus que ele estava doente. E Jesus, então, demorou mais 2 dias. Falou para a irmã que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Que essa doença não era para a morte, mas sim para que a glória de Deus fosse manifestada. E ainda assim demorou 2 dias para ir até responder o socorro, o pedido de socorro da irmã de Lázaro. E no caminho, quando ele estava indo, falou para os discípulos: eu estou contente que eu não estivesse lá, para que vocês crescem, né? Então Jesus, contente porque ele não estava lá, assim Lázaro morreria e seria uma oportunidade dos seus discípulos para crerem. E chegando lá, então, ele mandou que abrisse a porta do sepulcro, e a irmã dele falou: mas já cheira mal, já tem dias. E então ele falou: não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Aleluia. Esse é o contexto. Morte e ressurreição é a história de Lázaro. Jesus o ressuscitou então após 4 dias de morto, já cheirando mal. Ele tinha os pés, as mãos e os ouvidos atados, envolvidos por atadura, e ele deu a ordem que ele saísse da sepultura e que eles lhe soltassem. E aí então esse texto para a gente meditar. E hoje? Eu pergunto: se nós oramos por pessoas doentes e mesmo assim muitas vezes elas morrem, a glória de Deus não está mais se manifestando no nosso meio, então? Se nós oramos por cegos e eles não voltam a enxergar às vezes, paralíticos e nem sempre eles voltam a andar, a gente passa por aflições de todas as formas, como nós oramos aqui, o governo do Talibã tomando conta do Afeganistão. A gente sabe que é uma perseguição terrível, não só para os cristãos, para as mulheres, mas também para os cristãos que estão lá, para as crianças. Não dá nem para a gente pensar muito, porque é muita tristeza. E aí a gente não está mais vendo a glória de Deus.
A gente tem as aflições e quanto mais a gente ora, às vezes parece que elas aumentam. Nós temos tempos de angústia, nós estamos vivendo tempos de depressão, tempos de ansiedade, tempos de crise, síndromes do pânico e por aí vai, né? Então a gente não vê mais a glória de Deus. Nós oramos e cantamos que nós queremos ver a glória de Deus. Aquele hino, eu acordei todas as manhãs dessa semana com ele na minha cabeça. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu falei, Deus, o que é pisar no Santo dos Santos? Porque eu não sei o que é isso. Como é que eu estou vivendo então se eu não sei o que é pisar no Santo dos Santos? E assim isso ficou em ebulição dentro de mim. Eu fui ver o que era a glória de Deus, eu fui ver o que era o Santo dos Santos, e eu fui ver o que era essa mirra ardente. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração essa mensagem. E eu clamo ao Senhor que a minha humanidade não atrapalhe, que o Espírito Santo tenha total liberdade e que os corações dos seus filhos aqui hoje, trazidos aqui pelo próprio poder do Espírito Santo, sejam ministrados por essa palavra. Porque o que pode estar faltando na nossa vida hoje, então, para que nós possamos ver a glória de Deus, né? Se nós estamos enfrentando essas lutas em nosso dia a dia, se porventura você não esteja vendo a glória de Deus, eu creio que está faltando conhecimento ou então aplicação do Evangelho, a nova aliança. O Espírito Santo foi ministrando no meu coração essa questão de que a glória de Deus se manifesta quando uma oração é respondida, quando um morto ressuscita, quando um câncer é eliminado, quando milagres maravilhosos e grandes que Deus tem o poder de fazer no nosso meio, são sinais e maravilhas. Mas nem sempre é assim que a glória de Deus se manifesta. O Evangelho de Deus é a glória de Deus manifestada no nosso meio. O Evangelho de Deus, eu falei, Deus, o que é o Evangelho de Deus? E então, aquele versículo que a gente usou como base no nosso seminário, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem quer anotar, está em 2 Coríntios 3,6. Nós usamos como base no nosso seminário profético, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, as manifestações, os dons, né? Buscar com zelo. E aí, então, a glória de Deus se manifesta nessa nova aliança, e nós somos ministros dessa nova aliança, e o Evangelho é a glória de Deus, e o que isso de verdade significa para nós, porque nós conhecemos tudo isso, e a glória de Deus muitas vezes não é percebida em nosso meio. E aí então eu volto à pergunta que Jesus fez para a irmã de Lázaro: não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Aleluia. E então, por que muitas vezes não vemos? E essa ministração aqui de Lázaro, o Evangelho, ele nos explica que para a gente ver é necessário nós crermos. E eu separei aqui 4 coisas que nós precisamos crer. Tudo é para a glória de Deus. Aleluia. A morte de Lázaro, Jesus falou que não era para a morte, a doença. Ele mesmo morrendo não era para a morte, ele era para a glória de Deus. Então muitas vezes nós estamos passando por lutas, por aflições, por mortes, e talvez nós não estamos vendo a ressurreição do nosso ente querido, mas muitas vezes a morte do nosso ente querido nos ressuscita. Às vezes nós estamos mortos espiritualmente, e às vezes nesse período de luto, de tristeza, de angústia, é o que nos faz dobrar o nosso joelho e buscar a presença de Deus, e muitas vezes questionar e perguntar, e ir lá chorar, e ali o Espírito Santo vem e nos ressuscita. Aleluia. Porque provável nós estávamos com os pés e as mãos atadas e cegos, e não estávamos conhecendo, lembrando mais daquele Evangelho que foi ministrado para nós lá no passado, lá no nosso primeiro amor, e aquilo nos permitiu então morrermos, mas não a morte eterna, porque aí no
no meio da nossa aflição, nós nos lembramos do Evangelho e aí nos dobramos os nossos joelhos e então nós somos ressuscitados. Aleluia. Então Jesus ressuscita mortos todos os dias. Graças Basta a que Deus. em meio às nossas aflições Aleluia. nós nos lembremos que tudo é para a glória dele. Também tudo é no tempo de Deus. Jesus demorou mais 2 dias e ele ainda falou: estou feliz, estou contente que eu não estava lá, porque era necessário que isso acontecesse para que vocês cresçam. Muitas vezes nós estamos passando por aflições, coisas que nós estamos pedindo a Deus, visível para todos à nossa volta, para familiares, para a sociedade, para os lugares que nós frequentamos, as nossas dores, as nossas aflições. Às vezes nós estamos passando por situações muito difíceis, por um câncer, como nós pedimos aqui, oração para a irmã Dalina também, outros irmãos que estão passando por dificuldade, e a gente fica talvez num período de introspecção que parece que Deus não está na nossa vida, e nesse momento é que nós precisamos mostrar que nós conhecemos o Evangelho, para que essas pessoas que estão à nossa volta olhem para nós e falem assim: meu Deus, como essa pessoa está em pé, como que essa pessoa tem uma palavra para me animar, que eu que não estou vivendo o que ela está vivendo, eu não tenho essa palavra. Como essa pessoa está sentindo essa luta, está passando por essa aflição e está aqui, está sorrindo, ou talvez está ajudando uma outra pessoa, está fazendo aquilo que Jesus mandou que a gente fizesse, né? Está se parecendo com Jesus. Cadê o seu Deus? Como que você está vivendo isso? E você está ali com aquele Evangelho fluindo de você, né? E a pessoa está então olhando para Deus através de você, porque ela não está acreditando naquilo. Então, esse tempo é de Deus. Esse tempo da tua aflição, além de purificar você, além de te provar como ouro, ela está purificando pessoas que estão à sua volta. Ela está revelando a glória de Deus à sua volta. As pessoas estão conhecendo a glória de Deus manifestada naquele Filho de Deus que está passando por aquela provação, mas tem um posicionamento de quem vive o Evangelho. Aleluia. E também tudo é para o bem dos que amam e temem a Deus. Então era para o bem deles, para o bem dos discípulos que poderiam crer, para o bem da família de Lázaro que viu a glória de Deus, e para o bem daqueles que acompanharam, aqueles judeus que viram, que foram atrás e conheceram ali, então, aquele sinal, aquela maravilha, né? E muitas vezes nós não sabemos quem está à nossa volta a ponto de cometer um suicídio. Nós não sabemos quem está à nossa volta que, se morrer naquele instante, vai para a morte eterna. E aquela aflição, aquela provação, aquela morte que veio na nossa vida, se nós tivermos o posicionamento de quem vive o Evangelho, vai manifestar a glória de Deus para aqueles que você nem talvez fique sabendo, porque a glória não é para você, e sim de Deus. Amém? Então nós precisamos conhecer esse Evangelho, porque a quarta colocação no final nós vamos falar porque a glória de Deus ela é derramada sobre nós para nos alcançar, mas também através de nós, para que haja perdão para pecadores, reconciliação de inimigos de Deus, salvação de perdidos, ressurreição de mortos e justificação de injustos. E esse é o Evangelho que eu quero então conversar nesta noite com todos. Vamos lá então, rapidinho, não precisa abrir, eu só quero depois falar sobre essas palavras que nós vamos falar aqui, mas quem quiser anotar para meditar depois é bem importante. Romanos 5,8 diz que Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5,10 continua que quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. E continua dizendo que após reconciliado nós fomos salvos. Em Efésios 2, 4 e 5 diz que Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, e pela graça nós somos salvos.
E voltando então, Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então eu li esses versículos para resumir o Evangelho aqui, claro que muito resumidamente, porque o Evangelho é infinito, nós vamos morrer e não vamos conhecer tudo, mas é pecadores, inimigos, perdidos, mortos e injustos. Se essa trajetória da minha e da sua vida não revela para você a glória de Deus, nada mais poderá revelar. Essa é a manifestação da glória de Deus, para que a glória de Deus continue se manifestando em sinais e maravilhas, como é o caso de Lázaro, porque Deus continua sendo Deus, o poder dele continua sendo ilimitado, ele continua sendo Criador, soberano, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo habitando em nós e nos capacitando com seus dons, para que possamos continuar aqui aquilo que Jesus começou, e Lázaros poderão ser ressuscitados, sim, no sentido literal da palavra, no poder do nome de Jesus Cristo. Mas antes de que tudo isso aconteça, o maior milagre, a maior glória de Deus manifestada é que na morte e ressurreição de Jesus Cristo, isso aconteceu. Pecadores foram perdoados, inimigos foram reconciliados com Deus, perdidos foram salvos, mortos ressuscitados e injustos justificados por Jesus Cristo. Não existe, a Bíblia é uma história do povo de Deus, é uma história da noiva de Jesus, mas ela também é a história da minha vida e ela também é a história da vida de cada um aqui. Não foi injusto, morto, pecador, só aqueles que cometem esses pecados escandalosos. O Talibã, os homens do Talibã, não são os únicos que estão cometendo pecados escandalosos. Eles participam disso daqui, se não tiverem Cristo, estão dentro dessas 5 palavras. Mas nós que não cometemos as atrocidades desse governo, nós também estamos dentro dessa palavra, dessas 5 palavras, se nós não reconhecermos Cristo como nosso único, suficiente Salvador e Senhor. Então esse versículo da letra mata, mas o Espírito vivifica, quer dizer que a letra mata porque a lei nos mostra que nós somos exatamente isso. Nós somos pecadores, inimigos. Eu quero repetir porque às vezes a gente não tem essa consciência que nós somos isso sem Cristo. Então nós somos pecadores, inimigos, perdidos, mortos e injustos. E nós precisávamos, na antiga aliança, de um sacrifício que envolve morte e derramamento de sangue, para nos purificar. E isso não era contínuo, isso não regenerava o povo. O sumo sacerdote precisava, uma vez por ano, derramar sangue de um cordeiro, para que através disso a ira de Deus fosse aplacada sobre nós, naquela época, sobre o pessoal da velha aliança, porque não tinha como perdoar pecado se não houvesse morte e derramamento de sangue. E isso era só para que a gente conhecesse esse passado, esses anos de sacrifício, para que nós pudéssemos ter o mínimo de entendimento do que é que o nosso Salvador fez na cruz para nós. Então o Espírito vivifica porque Ele faz em nós uma habitação, Ele nos dá vida quando nós cremos na nova aliança, que é Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Por que Ele é o único Senhor e Salvador? Porque Ele foi o sacrifício que envolveu a morte e o sangue derramado, que nos purifica de todo o pecado. E isso sim, é tão perfeito, que é um único sacrifício, ele é suficiente para toda a humanidade. Glória a Deus. Um único sacrifício, um único cordeiro, o pão da vida, o sangue que nos purifica de todo o pecado, um único sacrifício. E esse sacrifício faz então com que nós sejamos a habitação do Espírito que Ele mandou, que Ele enviou para morar em nós. E esse Espírito em nós nos vivifica e nos regenera. Por isso não é mais necessário sacrifício. Por isso não é mais necessário que o outro sangue seja derramado. Porque nós derramamos, nós morremos, nós matamos a nossa carne todos os dias, através da direção, do poder desse Espírito que habita em nós. Se nós alimentarmos o nosso Espírito,
nós vamos enfraquecer a nossa carne. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele derrama poder sobre nós. O Salmo 103 diz que Deus faz separação do Oriente ao Ocidente, entre nós e o pecado, essa distância, porque o Espírito habita em nós e nós deixamos então sermos envolvidos por Ele. Isso tudo que eu estou falando, mas aí você olha para mim e fala assim, mas então, eu sei de tudo isso, até agora você não me contou nenhuma novidade, só que eu continuo vivendo desanimado, fraco e sem esperança. Por quê? Porque quem nos capacita a viver o Evangelho em Espírito e em verdade é o Espírito Santo que habita em nós, desde o dia que nós nascemos de novo. E aí, nós vamos então entender por que eu continuo desanimado, se eu aceitei a Cristo, se eu entendo esse Evangelho, e o Espírito habita em mim, mas eu continuo fraco e doente. Desanimado, a minha vida não está animando a vida de ninguém. Da minha boca não está saindo palavras de louvor. Eu não tenho visto a glória de Deus. João Batista disse em Mateus 3,11: Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo ele pode ser entendido como as provas que nós passamos para sermos aprovados, que eu já citei aqui, como, aprovados como ouro, purificados. Pode também significar o juízo vindouro. Mas se nós estamos investindo tempo no relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, nós sairemos dessas provas aprovados e sem medo do futuro. Investimos tempo no relacionamento com o Espírito Santo? Qual é o nosso primeiro pensamento quando nós acordamos de manhã? Às vezes a nossa razão nos força a orar, nos força a pensar em Deus, nos força a fazer com que o nosso primeiro pensamento de manhã seja com Deus. Mas esse esforço, às vezes, vai nos cansando e vai ficando inútil. Por quê? Porque o que vai nos fazer pensar em Deus, no primeiro pensamento hoje, é termos vivido o dia anterior inteiro na presença dEle. É termos ido dormir, descansar, conscientes que Ele habita em nós e que tudo que nós vivemos durante o dia anterior, Ele estava presente. E nós precisamos deixar com que esse Espírito governe a nossa vida em todos os aspectos. Hoje é domingo, ontem sábado. Sábado não tinha evento na igreja. Então sábado eu posso viver tudo o que a vida me oferece, porque eu não vou para a igreja. Aí domingo eu vou acordar, não, vou consagrar para Deus o domingo. Domingo é do Senhor, à noite eu vou para a igreja. É um esforço que não deixa com que a gente perceba a glória de Deus. O sábado também é do Senhor, a sexta também é do Senhor. De domingo a domingo pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós que somos da nova aliança, temos o Espírito Santo habitando em nós. Isso precisa ser escrito, tatuado no nosso coração. Quando nós estamos sozinhos, quem nós somos? Pensamos que estamos sozinhos, mas o Espírito Santo está ali. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Então essa atitude de entender, de crer e de falar para a sua alma quando ela está aflita, que Deus te ama, que o Espírito Santo está com você, essa vontade às vezes de fazer algo que vai te separar do amor de Deus, e você entender que o Espírito Santo está ali, não é da sua razão, é o Espírito Santo falando: ei, eu estou aqui, você vai mesmo cometer isso? Olha, eu estou aqui com você, eu posso te ajudar a não cometer. Lembra que eu moro em você? Lembra que eu habito em você? Lembra que você é santo, separado para Deus? E aí então 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito. Então o Espírito Santo está falando: ei, eu estou aqui, você confessou, você é aquele único sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para te alcançar e eu habitar em você. Você não está me ouvindo? E aí então Paulo está instruindo o povo a ser dominado pelo Espírito Santo ali, nessa carta.
com a manifestação do fruto do Espírito. Ele está ordenando que nós tenhamos ânimo e que também animemos os que estão desanimados, auxiliemos os fracos, para termos paciência com todos, para não retribuir o mal com o mal. Alegrem-se sempre, ele diz, deem graças por tudo e deem liberdade para o Espírito Santo. Põe à prova as profecias e retém o que é bom e afaste de tudo que é mal. Então ele está falando, não apague o Espírito Santo, mas aí você fala assim, puxa, ninguém está vendo. Então eu vou fazer essa coisinha aqui. Ninguém está aqui mesmo, então eu vou escutar essa musiquinha aqui. Ninguém está vendo, eu vou dar uma passeadinha nesse site aqui. Ninguém está vendo, eu vou dar uma cobiçadinha ali na mulher ou no homem alheio. Entendeu? Ninguém está vendo, tudo bem, mas o Espírito Santo está ali te inquietando que aquilo não é legal e você está só preocupado com quem está vendo, e o Espírito Santo vai sendo apagado. E aí a gente vem para a igreja e não vê a hora do culto acabar. Aí a gente vem para a igreja forçado para cumprir um ritual. Aí a gente vem para a igreja para olha o pregador, ou olha o louvor, ou olha a oração da intercessão. Essa oração foi fraca. Esse pregador não falou comigo. O louvor hoje eu não conhecia aquele hino. Ninguém fala que se for cantar em que a igreja conhece. Claro que você não conhecia aquele hino. O que você estava ouvindo quando você estava sozinho? Pensava que estava sozinho, né? E aí então, finalizando, em Atos 2, nós conhecemos então o Pentecostes, onde todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Porém, ali em Atos, após a manifestação do Espírito Santo, aconteceu uma coisa muito interessante. A gente busca, ou deveríamos pelo menos buscar, batismo com o Espírito Santo, e quem é batizado buscar os dons, os melhores dons, com zelo. Mas às vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede para o nosso próprio deleite, como a própria palavra fala. E a gente deveria pedir, e Deus vai nos dar, se nós entendermos o propósito e a vontade dEle, porque aqui nós somos sacerdotes do reino dEle. É para isso que nós fomos alcançados pelo Evangelho. E aí então Pedro ministrou sobre Jesus após a manifestação, todos falando em língua, pessoas de outras línguas entendendo a palavra, porque eles falavam na língua própria de cada região, e aquilo parecia uma loucura, e eu creio que era mesmo uma loucura. E aí eles falando que eles estavam bêbados, e Pedro falou, 9 horas, ninguém está bêbado aqui, isso é a manifestação do Espírito Santo. E ele começou a pregar o Evangelho, começou a falar de Jesus para aquele povo, E ele foi ministrando o Evangelho sobre a nova aliança, porque ali estava nascendo a nova aliança, E aí quando aquela multidão que estava lá de vários lugares ouviram que aquele que eles crucificaram, porque ele falou assim, esse que vocês crucificaram, porque aquela multidão era quem tinha escolhido Barrabás no lugar de Jesus. Será que nós, quando pensamos que estamos sozinhos, também não estamos escolhendo Barrabás? Porque se nós não estamos sacrificando a nossa carne, o sacrifício de Jesus não está tendo validade na nossa vida. Então será que nós não estamos escolhendo, liberta Barrabás, que eu quero viver a minha vida nas minhas próprias paixões, eu não quero esse discipulado que Jesus falou que é para eu fazer a conta, E aí então ele foi falando que esse Jesus que eles crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo, e eles ficaram aflitos em seu coração. E quando a gente ministra o Evangelho hoje, as pessoas estão ficando aflitas no seu coração? Será que é onde a gente passa? Porque na igreja é fácil, 30, 40 pessoas sentadas, todos quietinhos, e a gente aqui falando de Jesus aí por 30 minutos, mas na vida, no ônibus, no trabalho, será que a gente consegue fazer com que as pessoas nos escutem falando de Jesus?
Deus fez o Cristo, que foi crucificado, que nós crucificamos porque foi o nosso pecado que fez com que ele fosse crucificado, será que isso causa aflição? E ali eles ficaram aflitos e perguntaram: irmãos, que faremos? E aí então Pedro respondeu aquilo que nós precisamos ouvir todos os dias na nossa vida. Não só pregar, mas nós precisamos dessa atitude. Arrependam-se. Arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, a promessa é para mim, é para vocês, é para os nossos filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Essa é a promessa. Por isso que Jesus falou, perguntou lá e eu comecei: se creres, verá a glória de Deus. Eu não te falei, Jesus falou, que se você crer, você verá a glória do meu Pai? E agora eu falo aqui, eu não estou falando para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Meu relógio mandando parar. Crendo, recebereis a glória de Deus. E eu não te falei no começo, se você crer. Por quê? Porque essa promessa é para você, é para os seus filhos e é para todos que estão longe. Ou seja, nós somos o povo que estamos longe daquela época. A promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para aqueles que creem. Nós veremos a glória de Deus se crermos. E sabe o que aconteceu naquele dia? Houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas para o reino de Deus. Então a glória de Deus, ela se manifesta para nos trazer para o reino de Deus, e através de nós ela também se manifesta para trazer vidas para o reino de Deus. Eu costumo falar que se Deus não quisesse nos usar para que pessoas fossem alcançadas, Ele teria nos alcançado e nos abduzido. Por que nós vamos ficar aqui vivendo as aflições desse mundo? Por que nós vamos ficar aqui vivendo as tragédias que qualquer um de nós pode viver? Porque o Evangelho não promete para nós vida mansa, não. O Evangelho não promete para nós prosperidade de dinheiro. O Evangelho não promete para nós saúde eterna. Não promete que os nossos filhos vão viver eternamente. Não promete que o nosso corpo não vai ter doença, não. O Evangelho promete vida eterna. O Evangelho promete que Jesus estaria conosco até os fins, a consumação dos séculos. Aleluia. O Evangelho promete que Jesus subiu e vai preparar morada para cada um de nós aqui. O Evangelho promete que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Quem que crê aqui para ver a glória de Deus ainda hoje? Então eu quero concluir, igreja, e se puder, vamos ficar em pé, porque o Espírito de Deus que habita em nós, Ele quer se manifestar através de nós. Ele quer se manifestar em nós e através de nós. Ele quer nos capacitar para cumprirmos o nosso chamado. Ele quer nos aperfeiçoar, porque não precisa mais de outro sacrifício, porque o Espírito que habita em nós, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos regenera, Ele renova a nossa mente. Ele quer que através de nós o reino de Deus seja estabelecido conforme a vontade dEle. Ele quer dividir com a gente a glória do reino de Deus. Ele quer nos usar para isso. E aí Paulo manda nós buscarmos com zelo os melhores dons. E nós estamos buscando, igreja. Noiva de Jesus, nós estamos buscando os dons. Nós estamos buscando os melhores dons. Nós estamos entregues ao Espírito Santo. Nós estamos entregues ao governo total do Espírito Santo. Nós estamos nos relacionando com Ele. Noiva de Jesus Cristo, o Espírito de Deus, Ele está aqui. Ele quer manifestar a sua glória. Ele quer renovar a sua mente. Ele quer trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Tão somente se você crer, Jesus está falando com a igreja. Tão somente se você crer, você verá a glória do meu Pai. Você verá a minha glória. Você verá a minha glória se tão somente crer. Se você crer, você vai se ajoelhar todos os dias diante da minha presença. Se você crer, você vai buscar em mim os dons, os melhores dons. Se você crer, você vai
entender o Evangelho, que você estava morto e foi ressuscitado através do meu sacrifício. Se você crer, você vai saber que você era inimigo de Deus. E então, através de Jesus, você teve o direito de ser chamado filho de Deus. Se você crer, você vai entender que você é totalmente injusto. Totalmente injusto. Mas Jesus te justificou. Você hoje é conhecido por justo, porque foi justificado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pecador, mas perdoado, porque Jesus derramou o seu sangue naquela cruz. Então podemos cantar de verdade, como cantamos aqui nessa noite, alvos mais que a neve pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia! E quem crê verá a glória de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo e você crê, você pode ser batizado nessa noite. Então somente glorifica o seu Pai que está no céu. Então somente glorifica o Senhor Jesus, teu único e suficiente Salvador e Senhor. Então somente se conscientize que o Espírito de Deus habita em você. Ele está aí querendo derramar sobre você. Ele está aí querendo derramar através de você. Ele está querendo quebrar agora correntes que ligam com o inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadeias estão caindo aqui. Em nome do Senhor Jesus. Mortos estão sendo ressuscitados. Ali como está no livro do Vale de Ossos Secos. Ali o barulho do chacoalho de ossos sendo juntados. Músculos estão sendo construídos. Ah, Deus está levantando um exército. Ei, nacha de canta lava cheia. Nervos estão sendo feitos. Ei, está soprando o Espírito da vida. Está colocando caídos em pé. O Espírito Santo tem poder. Ele está aqui. Ele habita em você, que era morto e ressuscitou. Ele habita em você, que era pecador e foi perdoado. Ele habita em você, que era injusto e foi justificado. Ele habita em você, que é filho de Deus, através da mensagem da cruz. Ele está quebrando cadeias. Ele está repreendendo agora vícios dentro do lar de pessoas que estão aqui crendo. Você que crê, você que está colocando diante do Senhor o altar, a sua vida como sacrifício vivo. Você que está se esquecendo dos seus problemas lá fora e está pensando tão somente que a sua vida precisa ser de verdade entregue no altar do Senhor. O Senhor está falando para você que cadeias estão sendo quebradas. Ele está falando para você que está te colocando em pé e que o Espírito da vida está sendo soprado dentro de você. O seu coração de pedra está sendo trocado por um coração de carne. E o Espírito de Deus está levantando um exército, porque o mundo jaz no maligno, porque Jesus vai voltar. Isso não é novidade, mas é o Evangelho. Jesus vai voltar, o reino dele está sendo estabelecido. Aleluia! E nós, como exército de Deus, estamos sendo convocados todos os dias para estarmos marchando e construindo esse reino. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Busca primeiro o reino, busca primeiro o reino. Creia, então somente creia e verás a glória de Deus. Abre a sua boca e receba o Espírito Santo. E você que está buscando por um dom específico, o Espírito Santo de Deus te capacita, derrama sobre você. Então somente creia, Jesus fala, e verás a glória de Deus. Em nome